essa declaração com convicção no seu coração: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque hoje podemos, Pai, ler de forma livre. Deus, ouvir do Senhor nessa noite, e que o Senhor continue falando aos nossos corações. Deus, continue falando, Pai, em todas as áreas que o Senhor quiser nessa noite. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para te ouvir. Pai, transforma e molda a nossa vida de acordo com a tua vontade, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Gente, não sei você, mas eu estou muito feliz de estar aqui mais uma quinta-feira. Você também está feliz comigo? Glória a Deus. É bom só a gente saber. Tem alguém que nos visita hoje, a primeira vez que vem na quinta-feira? Faz assim, isso, algumas pessoas. Então, assim como o pastor Flavinho já disse, semana que vem a gente espera vocês. Eu sou o pastor Vitão, também sou ali pastor na Lagoinha Savassi. Eu quero só dar um recado em especial, que todo sábado a gente tem um Savassi Club. E esse sábado especificamente a gente vai ter um clube diferente, vai ser o Savassi Club Varoagem. A gente vai falar sobre a arte de varoar. Glória a Deus. Se você não sabe o que é a arte de varoar, vai lá no sábado que você vai conhecer. A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos. Então às 20 horas você vai estar super convidado. E eu quero trazer uma mensagem hoje para o meu coração, para o seu coração, a respeito de algo que Deus sempre, Ele vai e volta, e Ele volta a falar isso comigo. É aquelas palavras meio que Deus, tipo de tempos em tempos, Ele dá uma reavivada assim no coração. E essa é uma dessas palavras. A gente tem uma mania, não sei quem aqui, eu acho que não sou só eu, de olhar para a vida de outras pessoas e achar que a vida dessa pessoa é muito melhor que a sua. Você já fez isso? Quem que já fez isso, gente? Fala a verdade, confessa para cá. Todo mundo já fez isso. Vê a vida do cara, pô, esse cara, a vida desse cara não tem problema não, velho. Você vê um jogador de futebol famoso, vê um artista de cinema, você fala assim, velho, o cara, ele faz o que ele gosta, ele ganha muito dinheiro, a família dele é bonita. Eu vi uma reportagem daquele David Beckham, aquele jogador, todo mundo sabe quem que é David Beckham, né? Ele é um cara bonito, brother, não como eu, mas é bonito. Ele tem uma família linda, o cara é empresário. Você olha de fora, você fala assim, irmão, a vida desse cara é perfeita. Se a gente não vigiar, até mesmo a gente que já caminha com Jesus, a gente acha que a vida do cara, sem Deus, é melhor do que a nossa com Deus. Aí você vê um artista de cinema, as mulheres veem aquela modelo, bem paga, magrinha, bonita, você fala que, pô, que vida maravilhosa. Aí você vê um atleticano na rua, você fala assim, que vida bonita desse atleticano, só comemora, só fica alegre, glória a Deus. Não, Bruno, fala a Deus, deixa Deus falar. Você fica olhando a vida dessas pessoas e fala assim, irmão, a vida do cara é muito melhor que a minha. É aquele jargão, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Todo mundo fala, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas a gente esquece que também na Bíblia tem pessoas, tem histórias que são dignas da gente ter essa vontade de ser igual a gente tem dessas pessoas que a gente conhece por aí. Tem várias histórias, várias passagens na Bíblia que a gente fala assim, brother, como é que esse cara viveu isso? Que loucura, se um dia eu vivesse 10% do que esse cara viveu aqui, eu acho que eu seria, sei lá o que eu seria o cara mais sã desse mundo. O cara olharia para mim, eu já soltaria uma profecia, o cara cairia no chão, capotado, e aconteceria alguma coisa, e a gente fica nessa onda. Irmão, eu não sei você, mas às vezes, essas pessoas do mundo, essas pessoas que a gente conhece, celebridades, elas ocupam mais um lugar de inspiração na nossa vida do que a própria palavra de Deus. Se a gente for lá em Hebreus 11, irmão, o resumo lindo, maravilhoso de histórias dos heróis da fé, de experiências, a gente pira no que rolou lá. Brother, pela fé Noé tirou onda, pela fé não sei o que, Abraão, papá, a gente viaja. Mas eu quero falar aqui hoje, que nem sempre, na verdade nem sempre não, que a grama do vizinho, ele não é mais verde que a sua grama também é verde. Amém? Alguém pode dar um amém aqui? Gente, firmeza, estamos juntos, conto com você hoje, brother. A sua grama também é verde, irmão. Não é só o artista, a celebridade que tem uma vida boa, não é só um personagem, uma pessoa, uma experiência da Bíblia que é algo digno de admiração. Você também pode viver o que nós lemos, a sua grama também é verde. Esse é o título da mensagem, a sua grama também é verde. E eu quero que você abra lá em Atos capítulo 12, para a gente
pensar um pouco a respeito disso. Atos, capítulo 12. Se você vê alguém que está sem Bíblia, compartilha com ela aí, não deixa ela ficar bodando não, para ela participar junto com a gente. Atos, capítulo 12. Vamos lá, Atos 12 diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. Versículo 9. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Versículo 10. Passaram a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo da rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei que, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes, e tudo o que o povo judeu esperava. Eu vou repetir esse versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Atos capítulo 12. Brother, olha só, presta atenção. Ao ler isso, a gente tem que entender que estava rolando uma realidade de perseguição aos cristãos, ponto. E o rei, vendo que essa perseguição, que essa matança agradava ao povo, ele ficou empolgadinho, quis dar aquela agradada e intensificou as perseguições. A gente está falando aqui de Herodes, que já tinha sido morto apedrejado. A gente está falando que a palavra fala que Tiago também já tinha sido morto à espada, e agora Pedro estava preso, esperando o julgamento, para provavelmente ser morto, aos olhos naturais de tudo que estava acontecendo, ser morto, o rei fazer ali o seu showzinho e ficar tudo certo. Irmão, a situação de Pedro não era fácil, a situação de Pedro não era boa. Tudo indicava que esse relato que nós lemos aqui diz respeito à última noite de vida dele. Tudo diz respeito à última noite de vida dele. Velho, eu imagino que Pedro estava sendo tratado tipo aquele traficante que foi preso agora, como é que chama? Lá, famosão, que ele fugiu, depois voltou. Tipo, gente, alguém assiste jornal aqui? Glória a Deus. Globo News, amém? Que ele é traficante, o Pedro estava sendo tratado como o prisioneiro da cidade, tipo assim, gente, força total para prender Pedro, bota ele lá, não sei quantos guardas, fecha tudo que puder, pega os cadeados, tudo, vão trancar ele aqui. E Pedro estava lá, tadinho, esperando o julgamento dele, preso. Eu posso imaginar, de certa forma, o medo que Pedro estava sentindo. Eu, há mais de 10 anos atrás, já fui para Israel. Minha primeira viagem que eu fui para fora, eu fui para Israel num negócio da igreja. E eu já cheguei lá com essa carinha de mineiro minha, não tinha essa barba, então a culpa não foi da barba, tinha uma carinha limpinha. Ao chegar lá na alfândega, para entrar em Israel, todo mundo que estava na excursão passou, tudo certo, papá. Aí quando ficou eu lá, esperando, e não me liberaram. De repente, eu vejo atrás, só pela sombra, um cara mais ou menos desse tamanho, assim, atrás de mim,
me deu um cutucão, já olhei aquele olhinho tipo, de medo, assim, meio baixinho, o cara só fez assim, me siga, eu fui seguindo o cara pelo aeroporto, andando assim, todo mundo olhando, ele dando a Deus para mim, e eu tipo assim, me salva gente, pelo amor de Deus, não dá para dar a Deus não, é para vir aqui me salvar, ué. E eu seguindo o guarda, e eles me deixaram lá na sala, aí não sei porquê, fiquei lá meia hora, depois me liberaram, parece que era um problema, eles foram verificar um sobrenome do meu bisavô, do meu avô e tal, não tem problema nenhum, mas eu estou falando por quê, brother, eu lá, nosso século, na nossa realidade, eu já fiquei com medo. Imagina, irmão, Pedro, ele era o superstar dos prisioneiros. A palavra fala que 4 guardas com quatro tipo, quando você fala, esqueci a palavra agora, 4, ninguém vai ajudar não, vai ficar com um cara rindo para mim aqui, vai ficar eu tentando achar a palavra, né? Então tá bom, a palavra fala que 4 grupos com 4 soldados estavam guardando Pedro. Gente, estava ali uma situação sinistra, e a gente então entra nesse contexto de perseguição, contexto de morte, Pedro preso. Eu treinei muito isso para falar, porque parece um trava-língua, Pedro preso, e na provável última noite de vida dele. Deixa eu te falar, Pedro aqui, ele estava preso por causa do evangelho, por causa de pregar a palavra, por causa daquilo que ele ensinava, pela transformação que ele levava para as pessoas. Pedro estava numa prisão física. Hoje, nós aqui no Brasil, a gente não sabe o que é isso, irmão, a gente nem tem noção. Hoje é um pouquinho mais comum, porque ficou mais evidente pelas reportagens, a gente vê em alguns lugares essa perseguição, morte e tal, mas a gente não entende. Pedro estava preso de verdade a ponto de morrer. Mas eu acho interessante, que é até bom para iniciar esse pensamento dessa palavra, que enquanto Pedro ele estava preso fisicamente, todos nós, quando nós encontramos Jesus, quando a gente entende quem Jesus é, quando a gente começa a entender o plano de vida que Ele tem para a gente entende que nós também estávamos presos, mas uma prisão espiritual. Hoje, tem muita gente que ainda anda com Jesus, que se diz um cristão, mas está completamente acorrentado em várias prisões, em várias áreas da vida. E a palavra de Deus fala, e essa palavra, ela sempre vem ao meu coração, e eu quero que ela vá ao seu coração também, que hoje é uma noite, que prisões, que cadeias, literalmente, que algemas vão cair na sua vida. Você tem alguém comigo? Dá uma glória a Deus, pelo amor de Deus. Vão cair literalmente da sua vida. Ninguém aqui está preso fisicamente, mas podem ter pessoas aqui nessa noite que estão espiritualmente presas à religiosidade, espiritualmente presas ao pecado, vamos falar mais abertamente, à pornografia, ao senso de autojustiça, a um zilhão de coisas que nos atrapalham na nossa caminhada com Deus. Mas eu creio que hoje é uma noite de libertação em nome de Jesus. Eu creio. Esse era o contexto. Pedrinho estava preso e vamos ver o que acontecia. O versículo 5 desse texto, a gente pode falar que ele é uma das chaves para a gente entender essa história, para a gente entender o que essa história ela traz para a nossa vida. Em meio a essa perseguição, em meio a essa realidade natural de ser impossível Pedro ser liberto, a igreja orava intensamente. Olha que coisa simples, brother. A igreja orava intensamente. Irmão, é tão simples que não dá nem vontade de parar nesse versículo, de tão simples que é. Porque se eu for ficar pregando aqui no versículo 5, que a igreja orava intensamente, com certeza vai ter gente que falar assim, ô pastor, vai, a gente já sabe, a igreja orava. Mas sabe qual é o problema? A maioria de nós não vive esse simples do orar intensamente. Quando eu falo da gente entender a chave dessa história linda, desse milagre de Pedro ser liberto da prisão, as pessoas, todo mundo fica tendencioso a já querer achar o que é o sobrenatural da parada. Velho, o que é o diferente, o que aconteceu, qual foi a manha que eles usaram. Irmão, aqui era simples, Pedro estava preso, não tinha como ele sair, a igreja orava, Deus envia um anjo, liberta Pedro, e todo mundo sai dançando, tranquilo, é simples. Mas a igreja orava intensamente. Sabe o que eu fico triste, brother? Às vezes a gente vai atender pessoas, vou em gabinete, troco ideia com umas pessoas e tal, e as pessoas falam assim, velho, eu estou meio frio, eu queria estar mais quente com Deus, mais
Pô, sei lá, brother, ver mais coisa acontecendo na minha vida. Irmão, meu último testemunho tem 5 anos, tem 3 anos que eu não vejo um milagrezinho na minha vida, essas coisas. Só que eu pergunto, brother, tá bom, como é que está a sua vida? Ah, eu estou de boa. Aí o cara fala a vida dele, o corre-corre do dia a dia normal. Mas o simples, o básico, do relacionamento com Deus, ele não faz. O simples, esse versículo simples, que todo mundo nem quer prestar atenção nele. A igreja orava, porque está todo mundo hoje procurando fórmula mágica no relacionamento com Deus. O cara vem para o culto, quer que o pastor entregue uma porçãozinha, tipo assim, conta para ninguém não, hein? Faz isso aqui, que vai dar tudo certo na sua vida. Irmãos, não existe. A revelação de Deus já foi dada e está na palavra dele. Sabe o que eu estou falando? Para viver esse tipo de milagre, para igual a gente enxerga essas histórias da Bíblia e fala assim, irmão, eu quero viver isso na minha vida, eu quero viver uma experiência de fé, igual na palavra fala que existe. Irmão, o simples as pessoas não falam. Eu estou falando de simples, eu estou falando de oração, eu estou falando de leitura da palavra, eu estou falando de relacionamento puro com Deus. Eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando da roupa que você veste, eu não estou falando, irmão, eu estou falando que tudo isso vai ser uma consequência. Eu estou falando de um relacionamento puro com Deus, eu estou falando de você não viver mais no modo automático com Deus, tá ligado? Não sei que quem está entendendo o que eu estou falando, mas viver em modo automático com Deus, piloto automático, irmão. Você já vem para a igreja naturalmente, você já faz aquela reza antes de sair de casa, você faz aquelas, é tudo automático, não tem mais vida no seu relacionamento com Deus. Hoje muitas pessoas estão vivendo assim, estão querendo desfrutar, estão querendo que a grama fique verde da sua vida espiritual, mas não estão fazendo nada, nem o mais simples, nem o básico de tudo, que é simplesmente orar. Irmão, isso é muito triste, brother. Nessa noite eu te pergunto, o simples desse versículo 5, que é orar, tem sido uma realidade na sua vida? Ou não tem sido uma realidade na sua vida? O versículo 6 diz que, então, nessa noite anterior ao julgamento de Pedro, nessa última provável noite de vida, a Bíblia fala que Pedro fazia o quê? Partiu soneca, dormia. 2 guardas à sua volta, imagina a cabeça dele pensando no outro dia, mas ele dormia. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu quero que você nunca esqueça isso, existe paz em meio à guerra, existe descanso em meio à tribulação. Não é porque você está passando uma tribulação, uma situação difícil, em qual área for, que você tem que jogar tudo a sua vida para o alto, e falar assim, brother, o dia que isso resolver eu vou voltar para Deus. Muito pelo contrário, isso não existe, brother. Tantas situações Deus coloca na minha e na sua vida, quando nós falamos céu na terra, quando nós falamos que o reino de Deus prevaleça aqui na terra, que nós, assim como Jesus, devemos estabelecer o reino de Deus aqui na terra, fala justamente de não largar quem nós somos em Deus, mesmo em meio às adversidades. Irmão, a vida de Jesus não foi um mar de flores, brother. Jesus não foi sendo agradado por todos o tempo todo. Jesus teve vários momentos difíceis, vários momentos que impossíveis de sobreviver até, mas que Jesus passou por todos eles, sempre sendo intocável o relacionamento dele com o Pai. Sendo sempre intocável o relacionamento dele com o Pai. Bro, tem gente que não dorme por causa de uma coisa boba, por causa que, eu estou ansioso porque amanhã eu vou no shopping. Tem gente que é assim, eu vou fazer uma viagem assado. Gente, tem pessoas que têm perdido esse senso do cuidado de Deus, da paz de Deus. Isso é muito preocupante, brother. Agora, eu imagino também que Pedro ele podia dormir, presta atenção nisso, que Pedro podia estar dormindo nesse momento, porque ele tinha confiança em Deus. Ele tinha paz em Deus, mesmo em meio a essa dificuldade, a essa provável última noite, ele tinha paz em Deus. Sabe por que ele tinha paz em Deus? Porque ele tinha experiência com Deus. Essa não tinha sido a primeira vez que Pedro tinha sido preso, essa era a 3ª vez que Pedro tinha sido preso. Em Atos capítulo 4, versículo 3, Pedro e João foram presos. Atos capítulo 5, versículo 17 e 18, conta a história que as pessoas não estavam gostando dos ensinamentos dos apóstolos, então o rei dá uma ordem para que todos os apóstolos fossem presos. Todos os apóstolos, geral foi preso, brother, geral rodou, geral foi para a prisão. Mas a Bíblia fala que nessa situação, um anjo do Senhor apareceu no meio da noite e libertou os apóstolos. E quando a galera chegou lá de manhã para trocar ideia com os apóstolos, vamos lá, vamos resolver aqui a parada, viu tudo trancadinho, cadeado lá no lugar dele e tal, mas quando abriu, não tinha ninguém. O anjo liberta os apóstolos e fala assim, ei, vocês estão livres,
bora lá para o templo ensinar, continua fazendo o que vocês têm que fazer, não fica dando mole aqui não, chispa, vai embora. E os caras vão lá ensinar e a galera fica de cara. Irmão, Pedro, ele já tinha passado essa experiência da prisão. Agora eu te falar, irmão, que tipo de experiência que você tem tido com Deus? As experiências que você tem com Deus estão servindo para quê na sua vida? Gente, tem pessoas que caminham com o Senhor há tanto tempo e que as experiências que ela tem com Deus não servem para nada. Deus dá tantas oportunidades para ela de crescer, de fortalecer a fé, de fortalecer a confiança, e o cara, ele tá nem aí, brother. Ele vai vivendo e fala ainda que é impossível passar pela prova. Irmão, Deus, ele vai usar a nossa vida, ele começa, às vezes nós passamos por uma prova que ela é muito simples. Às vezes é tão simples que a gente nem percebe que é uma prova, que é uma tribulação, a gente passa. Depois o nível, ela aumenta, depois ele aumenta, e ele aumenta, até que o nosso caráter é forjado, até que a nossa fé é fortalecida, e então nada mais, não é qualquer coisa que abala a nossa vida. Brother, tem tantas pessoas que por uma coisinha boba, jogam tudo para o alto. Por uma coisinha boba deixam de ir à célula, por uma coisinha boba, irmão, deixam de ir à igreja, por uma coisinha boba deixam de orar, de ler a Bíblia, jogam literalmente tudo para o ar. Velho, Pedro, ele estava dormindo na provável última noite dele na prisão, porque ele confiava em Deus sim, eu tenho certeza disso, ele tinha paz, não na solução que poderia acontecer, porque Pedro, ele estava guardado por um tanto de guarda, acorrentado de tudo quanto é lugar, um tanto de porta para ele ir embora. Se ele fosse pensar, como é que Deus vai me tirar daqui? Ele ia desistir, mas Pedro confiava em quem solucionaria, ele confiava em Deus, irmão, não tem que pensar, às vezes a gente faz o papel de Deus, é só eu aqui não, né? Acho que muitas pessoas fazem isso, a gente tenta calcular, a gente tenta ser um engenheiro das situações da nossa vida, sendo que na verdade, irmão, isso é perca de tempo. Sendo que Deus, ele só quer, irmão, confia, dorme, descansa, igual Pedro estava fazendo na provável última noite dele, descansa. Velho, isso é muito sério. Pedro, ele tinha uma experiência, ele tinha uma bagagem. Eu hoje, com 28 anos de idade, eu passo por situações que eu já passei antes, então hoje já tiro de letra, e eu vejo que a cada dia mais isso é fortalecido no meu coração, porque eu tenho esse entendimento. Em vez de eu pegar uma situação e falar assim, velho, isso está tudo para me atrapalhar, isso aqui está tudo dando errado, eu pego a situação e falo assim, Deus vai usar essa situação para forjar o meu caráter, em algum momento da minha vida eu vou entender isso, em algum momento da minha vida eu vou usar esse fortalecimento. Isso é uma questão de visão, isso é uma questão de enfrentar as coisas. Tem gente que enfrenta a vida, irmão, de qualquer jeito, e para ela, qualquer jeito que recebe, está bom. No versículo 7, diz que então, repentinamente aparece um anjo do Senhor, uma luz brilha na cela, e ela toca ao lado de Pedro. Velho, repentinamente, um anjo toca Pedro, invade a cela. Eu não posso deixar de sempre voltar, de sempre citar o versículo 5. A igreja, enquanto tudo isso acontecia, a igreja fazia o quê? Orava intensamente. A igreja orava intensamente. Irmão, existe uma conexão, existe um estilo, existe um padrão de vida que esse lance do simples, de orar, de ter comunhão, de ter relacionamento é natural. E isso é a base para a gente viver qualquer outra coisa na nossa vida. Eu, há 10 anos atrás, eu já trabalhei no banco, eu já fui bancário. Alguém que é bancário? Ninguém? Tamo junto, Lução, Deus abençoe. Eu já fui bancário, e chegou uma hora que eu com 18 anos, era bancário e tal, eu estava ficando meio estressado assim de trabalhar, e eu lembro que Deus literalmente me propôs algo assim. Ele me propôs, o tempo todo que eu trabalhar, de 10 às 4, enquanto eu atendia os clientes, eu era no caixa na época, eu entrei como caixa, com 18 anos, fui trabalhar e tal, Deus falou assim, eu quero que você ore antes de cada cliente, eu quero que você ore por esse cliente, por esse atendimento, falou só isso, algo desse tipo que era isso para eu fazer. Brother, e eu atendia, sei lá, imagina de 10 às 4, eu atendia gente, eu atendia muita gente, posso estar falando o número errado, mas 300 pessoas, um caixa atende mais ou menos, né? Vamos colocar aí 250 pessoas, de 10 às 4.
Brother, antes de todas as pessoas, eu estou falando isso como um testemunho que eu nunca mais me esqueci, tem 10 anos, já tive outras experiências lindas com Deus, mas essa me marcou muito. Durante todo o meu horário de trabalho, velho, durante todo o horário de trabalho, a cada cliente, enquanto eu chamava pela senha, eu estava lá orando: Senhor, eu te agradeço por essa pessoa que eu vou atender, me dê graça, me dê paciência, no nome de Jesus, estou morrendo de fome. Aí eu trocava aquela ideia, né, pá de leve e tal, e eu ia orando, o tempo todo, irmão, e era um momento ali onde que eu estava passando, onde o serviço, geralmente aquela coisa que a gente fica meio, vamos trabalhar, às vezes é meio cansativo e tal, irmão, estava me dando uma paz, uma alegria de ficar ali trabalhando, que eu ficava constantemente nessa conexão, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nesse relacionamento com Deus, brother, era algo sobrenatural. A igreja orava intensamente, brother, aqui o nosso culto é céu na terra, todas as palavras que a gente tem falado, a gente tem dado um pouco dessa ideia, de como viver isso, de como ter essa realidade nas nossas vidas. Brother, não existe, ninguém aqui vai poder vir e falar uma fórmula mágica para você ter experiências sobrenaturais com Deus, se a oração e a leitura da palavra não for o mínimo que você estiver fazendo. Brother, vai tudo passar quando você sair dessa porta. Mas eu creio que ninguém aqui quer que as coisas acabem quando a gente sai dessa porta. As coisas vão realmente continuar na hora que a gente ir embora. O que a gente viver aqui, o poder do Espírito Santo, o mover de Deus que a gente sente nas nossas reuniões, eles têm que sair de dentro da igreja, eles têm que ser externados no seu emprego, na sua família, etc, etc e tal. A igreja orava, Pedro estava na prisão e um anjo aparece. Tem um salmo que eu acho lindo, que é o Salmo 91, que diz assim, presta atenção em mim, Salmo 91, versículo 12, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Olha que texto lindo, olha que salmo lindo, irmão, Deus ele envia anjos para nos guardar, em todo o tempo na nossa vida. Se você não vive com essa realidade no seu coração, irmão, você não sabe o que você está perdendo. Se você não vive com essa realidade, essa certeza, velho, Deus ele está cuidando de mim em todo o tempo, e por mais que eu possa parecer sozinho, eu não estou. Os anjos do Senhor acampam ao meu redor, eu posso enfrentar o que for. Gente, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, é tão simples, mas é tão difícil de viver. Por que a gente não vive isso de uma forma mais natural? A palavra fala que o anjo chegou e a luz inundou aquela cela. Brother, quando a igreja ora, quando existe situação difícil, é uma linda oportunidade para Deus se revelar como esse Deus, que aonde Ele chega, toda trevas, irmão, vaza na hora. Sabe aquela casa que você ora, aquela casa que não tem amor? Sabe aquela casa que entre o marido e a mulher não tem nenhum tipo de diálogo? Sabe aquelas trevas densas, aquele negócio pesado? Sabe aquela pessoa que ela só murmura, que ela está viciada, que ela está presa na pornografia, que ela está presa em qualquer outro tipo de vício? Sabe aquelas trevas? Irmão, a oração é a arma que nós temos, onde Deus, a luz de Deus, onde ela chega, irmão, não há trevas que permaneçam. Não há trevas que permaneçam. Só que você pode ouvir isso e achar lindo, só que você tem que levantar a sua mão e falar assim: eu creio isso na minha vida. Eu creio que essas trevas que eu vivo, eu creio que as trevas que a minha casa está, ela não permanece quando a luz de Deus chegar naquele lugar. E quando eu falo assim, a igreja orava intensamente, é simplesmente uma oportunidade, um incentivo a eu e você exercermos essa função, de clamar por essa intervenção de Deus, onde e em qualquer lugar em que esteja em trevas. Irmão, a luz chegou e inundou todo o lugar, De repente, o anjo, ele chega e ele acorda Pedro. Brother, eu fico imaginando se fosse a Lindsay. Porque, tipo assim, Pedro imagina a disposição que ele acordou, porque a Lindsay acorda meio zonza. Sabe aquela coisa assim? Tipo assim, até você se ligar que era um anjo, brother, que era um anjo veio te salvar assim, o João chegou e falou assim: Pedro, estou aqui, irmão, estamos juntos, levanta, me segue e vamos embora. Brother, o anjo, ele acordou Pedro, ele agiu na vida de Pedro e esperou uma reação de Pedro. Presta atenção agora em mim. O anjo invadiu, acordou Pedro, falou assim: Pedro, me segue, vamos embora. Quantas vezes nós temos oportunidades na nossa vida, nós temos ações de Deus,
que necessitam de uma reação nossa, mas que a gente não faz. Irmão, eu quero ser liberto, a minha prisão hoje é isso, eu preciso ser liberto disso hoje, eu preciso de viver isso, e Deus vai colocando oportunidades na sua vida, para você reagir em relação a essa oração. Para você reagir, eu preciso ser liberto na minha vida sentimental. Deus coloca oportunidades na sua vida para você reagir de tal forma, reagir de forma liberta. Irmão, mas tem gente que não age. É a mesma coisa se Pedro tivesse acordado e falar assim: anjo, não, brother, não vou não, irmão, você não está cheio de guarda lá, brother, tá maluco? Tem 2 portas para eu sair, uma porta de ferro, tem não sei quantos guardas, eu não vou fazer isso. Mas Pedro levantou, o anjo, bora, me segue, e Pedro o seguiu. Brother, tem coisas na nossa vida que precisam dessa reação nossa. Às vezes a gente é muito passivo, tá ligado o que eu estou falando? Muito passivo. Ô Deus, faz um milagre em mim. Ô Deus, eu quero ter mais fé. Pô, a gente fala isso direto. Deus, eu quero ter mais paixão pelo Senhor. Irmão, lindo, maravilhoso, mas qual que é a sua reação mediante essa oração? Qual que é a sua reação diante da oração de pedir mais fé? Brother, se você quer ter mais fé, simplesmente exerça mais sua fé. Fortaleça mais sua fé. Se você quer ser mais apaixonado pelo Senhor, o Senhor pode colocar um amor transbordando no seu coração, mas Ele vai, a cada minuto, a cada experiência que você tiver com Ele, essa paixão ela vai transbordando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de uma reação, brother, de você buscar. Se quer ser mais apaixonado pelo Senhor, é só você conhecer Ele mais, irmão. Quanto mais você conhecer quem Ele é, mais apaixonado você vai ficar. Quanto mais experiências de fé você tiver, mais forte a sua fé vai estar. Tem coisas que precisam de reação. Às vezes me dá uma vontade de fazer academia, uma vontade maluca, fico socoçando fazer academia, fazer um Cooper, aí eu paro, dou uma deitada, espero passar, tomo uma coca, dou uma relaxada, jogo um play, aí depois que ela passou, aí eu levanto e volto a viver. Não, agora está normal e tal. Está errado, eu tinha que aproveitar essa oportunidade, essa vontade, essa ação de Deus, e eu reagir com a minha atitude. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem casal que às vezes vem aconselhar: ah, pastor, a gente está namorando, mas a gente não consegue, a gente consegue segurar a onda e tal. Ah, irmão, mas o que você tem feito para isso? Não, a gente tem feito, a gente tem vivido e tal. Fala assim: mas vocês ficam sozinhos? Não, ficam, a gente fica, beleza. Mas onde vocês ficam sozinhos? Não, a gente fica sozinho em casa. Ah, beleza, mas que horas? À noite. Que hora? Tipo 2 horas da manhã, normal. Qual que é a reação mediante esse desejo de ser liberto, de parar? Eu estou te falando hoje, irmão, se você quer ser liberto de cadeias na sua vida, qual reação você está tendo diante dessa libertação que Deus, Ele nos oferece em Cristo Jesus? Qual é a sua reação? A palavra fala que então, as algemas caíram. Quando o anjo acorda Pedro e fala assim: Pedrinho, estou aqui, as algemas caíram. Brother, aí está um grande lance que eu acho lindo isso. Isso é exatamente o ato de confiar nessa libertação que nós já temos em Jesus. O ato de confiar nessa libertação. É a mesma coisa que Pedro com as algemas, sem algemas lá, e falar assim: não, anjo, eu não vou levantar, eu ainda estou preso, eu ainda estou dentro desse lugar. Mas o anjo já falou: não, irmão, me segue, as algemas já caíram, vamos embora. Brother, tantas coisas, o Senhor já nos deu essa liberdade, essa libertação, e nós, por conta da nossa passividade, nós não vivemos essa libertação. A gente acha que as algemas estão lá até hoje. É a mesma coisa de elefante. Você sabe como é que adestra elefante? Ninguém sabe, né? Alguém sabe? Pô, então eu vou tirar a onda aqui, ninguém sabe. Olha só, se adestra elefante é o seguinte: ele nasce piquititinho, aí ele piquititinho, você amarra uma corda na patinha dele, num lugar pesado, ele pitititim. Ele vai tentar sair e não vai conseguir, porque ele é pitititim, não tem força. E ele vai crescendo com a parada amarrada, tá pitititim, fica pitititão, vai crescendo e com a parada sempre amarrada. E ele vai tentando sair, não consegue sair. Ele já cria na cabeça dele a mentalidade que ele está preso naquele lugar. Ele já cria: não, eu estou preso. Quando ele sente que tem algo na patinha dele, ele nem tenta sair, porque ele cresceu com essa verdade que ele estava preso a esse lugar. Só que ele fica, irmão, pesando não sei quantas toneladas, né? 1000 toneladas só, né? Centenas de toneladas. Ou seja, qualquer coisa que ele tiver amarrado, basta ele fazer assim, que ele arranca. Mas como ele cresceu, ele cresceu nessa prisão, com isso preso à patinha dele, patona dele,
ele acha que mesmo se ele fizer assim, ele não vai se libertar de nada. Então, você pode pegar um elefante de toneladas e amarrar ele nesse violão do Deré aqui maravilhoso, que ele nem vai ligar se cair, se amarra nesse violão, e o elefante de toneladas vai ficar preso aqui, não vai se mexer, não vai atacar nem lamber ninguém. Ia ser legal um carinho do elefantinho, não ia? Tinha vontade. O elefante vai ficar preso aqui. Ele já está liberto há muito tempo, irmão. Se ele quiser, ele sai daqui, quebra tudo, mas ele não vai porque a mente dele já está ali, ó. A mente dele está aquela mente de prisioneiro. Eu e você, a gente vive assim muitas vezes. Irmão, quando nós entregamos a nossa vida, cremos no sacrifício de Jesus naquela cruz, no poder de libertação dos pecados que há no sangue de Jesus, e mesmo assim a gente continua preso a certos pecados, é a maior contradição no nosso relacionamento com Jesus. Romanos 6, precisa de abrir não, preste atenção em mim. Romanos 6, versículo 11, Paulo diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de justiça. Antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, irmão, se vocês vivem em Cristo, vivam de verdade a liberdade em Cristo. Se vocês vivem em Cristo, parem de oferecer o corpo de vocês para ser instrumento de pecado. Ou seja, viva de verdade essa liberdade. Viva de verdade essa liberdade. Irmão, entenda que as algemas da sua vida já caíram. Alguém vai dar um glória a Deus aqui, em nome de Jesus? Entenda que as algemas da sua vida já caíram. Por que que você ainda então não saiu desse lugar de prisão? Por que que a gente ainda continua? Nem eu sei a resposta. Deixa eu voltar para Romanos 12. Versículo 8, o anjo então, depois de acordar Pedro, de fazer com que as algemas fossem tiradas, o anjo vira para Pedro e fala assim: Pedro, vista-se, calça as sandálias, põe a sua capa e me siga. Vista-se, calça a sandália, põe sua capa e me siga. Bota a calça skinny, all star, botou a blusinha, bota um chapéuzinho e me segue. Vamos embora. Tecladinho pode vir aí. Ó, na hora, hein? Deus honrou. Pedro então levanta, entende que o anjo ele não só iria tirar ele da prisão, mas o anjo estava mostrando naquelas palavras a respeito de uma restauração. A gente tem que entender que quando nós nos entregamos para Cristo, quando nós abrimos a nossa vida para que Ele faça morada em nós, Ele não tem só libertação para a nossa vida, Ele não só vai te fazer parar de fazer muitas coisas erradas que você faz, Ele não vai só trazer esse tipo de libertação, mas Ele vai trazer também restauração. São duas coisas diferentes. Você pode ter 15 anos de idade, tem pessoas com 15 anos que já fez mais coisa errada do que pessoa com 45, 60, 70 anos. Eu não estou falando isso de idade, você pode ter a idade que for, não me interessa. Mas eu falo aqui de uma realidade onde que quando a luz de Deus invade, não só tem libertação, mas tem restauração. Quando o anjo falou assim: calça suas sandálias, veste a sua roupa, bota a sua capa. Sabe por quê? Nós estamos falando aqui de coisas essenciais. A sandália, a roupa, a capa tem um significado, tem uma pregação, posso pregar só a respeito da capa, mas eu quero falar que a respeito das coisas essenciais de Pedro, o anjo mandou ele vestir para o seguir. Na prisão, quando a gente vive em prisão, irmão, o básico do básico a gente já não tem mais. A gente não tem mais nem amor próprio, a gente não tem mais caráter. Irmão, tem coisa, presta atenção em mim, você pode estar nos visitando aqui pela primeira vez que você entra numa igreja evangélica, você é muito bem-vindo, quinta-feira eu te espero de novo,
Mas tem certas coisas que não são por causa que somos evangélicos. Tem certas coisas que nós somos porque nós deixamos Deus trabalhar no nosso caráter. Tem certas coisas que dizem respeito a caráter. Irmão, até mesmo o caráter de uma pessoa que está cega, que está na prisão, ele é totalmente distorcido. Quando eu falo caráter, eu falo a forma como ele trata as pessoas, a intenção do coração quando ele se relaciona com outras pessoas, a intenção de não querer aproveitar de pessoas para conseguir alguma coisa. Eu falo de quando nós somos libertos e nos entregamos, assim, Jesus, eu preciso ser liberto dessas prisões, eu preciso de viver essa restauração, eu preciso de ter coragem de reagir de uma forma a sair dessa prisão. Naturalmente, Deus ele vai te dar a libertação, mas Ele vai te restaurar. Irmão, Ele vai restaurar sua mente, Ele vai restaurar seu coração, Ele vai restaurar seu amor próprio, Ele vai restaurar todas essas coisas que fazem parte, sim, de experimentar o sobrenatural. Irmão, você pode ver um cara mais lindo que for lá fora, achar que a vida dele é linda, maravilhosa, que a grama dele é muito mais verde que a sua. Irmão, mas ele às vezes não tem um mínimo de amor próprio, e você não sabe. Tantas coisas que a gente precisa de que tenha restauração na nossa vida. E o anjo fala isso com Pedro: vista a sandália e me siga. Eu tenho restauração para a sua vida. Eu não quero só você arrepiando no culto. Eu não quero só você fechando as mãos, fechando os olhos e levantando as mãos. Eu não quero só o seu dinheiro. Eu não quero só você parecer um crente. Eu não quero só que você fale graça e paz, igreja do avivamento. Não quero isso. Eu quero restaurar a sua vida. Eu quero restaurar o seu coração. Pedro então pega, veste a calça skinny, All Star, abotou a blusinha, bota o chapéuzinho e vai seguir no anjo. E a palavra fala que eles passam pela primeira guarda, tudo certo. Passam pela segunda guarda, tudo certo. Chegam ao portão portão de ferro que dava para a rua. Quando eles chegam ao portão de ferro, a Bíblia fala que o portão se abriu, tipo porta de shopping, igual aqueles retardados, assim, só para a porta abrir e não entrar. Eu já fiz isso várias vezes. Você dá simulado, a porta abre e você continua andando. Mulher! A porta se abre e Pedro então sai. Só que a palavra fala que durante esse processo, Pedro não estava ligado se o que estava acontecendo ali era real ou não. Ele estava literalmente, segue o fluxo, ele estava seguindo o fluxo, brother. Ele estava vivendo um sobrenatural, ele estava vivendo o sobrenatural invadindo o real, de uma forma tão intensa, tão palpável, e ele estava indo, até que a porta se abre, ele sai, quando ele sai o anjo vaza, aí a palavra fala que então, ele caindo em si, viu que tudo aquilo era real, Quando eles chegaram nessa porta, nesse portão de ferro, eu vou citar esse momento porque fisicamente seria o momento mais impossível dessa fuga, entre aspas, de Pedro. Seria o momento mais difícil, assim, porque o guarda, você dá um soco no olho dele, ele cai e você continua. A porta não, você não ia ter como passar pela porta. Mas, deixa eu te falar uma coisa, brother. Se você teve medo, se você até então é um cristão que tem medo de viver esse sobrenatural de Deus, hoje é o momento para você entender que não tem nada, não tem pessoa, não tem prédio, não tem governo, não tem nada natural que impede o sobrenatural de prevalecer. Não tem nada. Vista para você, é porque você não sabe a minha situação, irmão, eu não sei ainda, posso saber um dia, mas mesmo essa situação natural não prevalece diante do sobrenatural. Não prevalece. O agir do sobrenatural naquele momento foi totalmente, infinitamente maior do que a força do natural. Só que a gente está acostumado a calcular a força do natural, a gente está acostumado a calcular, cara, meu salário é esse, eu nunca vou conseguir ter isso na minha vida, cara, minha família é assim, eu nunca vou ser um pastor, eu nunca vou ser um líder, velho, a criação que eu tive foi essa, eu nunca vou acontecer isso, velho, eu peco demais, eu tenho vergonha de mim mesmo, a gente coloca todos os naturais,
Mas hoje, nessa noite, irmão, nesse culto de quinta-feira, você vai sair daqui com uma certeza. O que você vai fazer com ela é uma escolha sua. Mas você vai ter a certeza de que, irmão, céu na terra, estabelecer o reino de Deus aqui na terra, é crer com todas as forças de que não há nada natural que impeça o sobrenatural. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmão, quando você acredita nisso e tem isso como verdade no seu coração, você enfrenta situações, você quer ser liberto, você quer viver coisas que você nunca viveu, você quer viver milagres, experiências com Deus que você nunca viveu, porque o sobrenatural, o agir de Deus, ninguém impede. Ninguém impede. E é esse sobrenatural, é essa vida nesse sobrenatural, tendo coisas que o cara fala assim: irmão, como é que isso aconteceu na sua vida, brother? Como é que isso aconteceu? Esse milagre aconteceu. E eu estou falando isso, irmão, falo assim: brother, o pastor hoje pregou sobre viver milagres. Irmão, eu estou falando hoje sobre viver milagres, não porque nós nos relacionamos com Deus para viver milagres. Eu nunca vou pensar isso na minha vida. A relação com Deus nunca é uma relação de troca. Vou buscar Deus para eu conseguir isso, conseguir aquilo. Não. Mas eu quero que a gente entenda e viva a nossa vida com a certeza de que viver milagres, viver o sobrenatural, faz parte do nosso natural, quando nós caminhamos com Cristo. Irmão, tem gente que acha que o sobrenatural é distante demais porque não entende isso. Velho, é só a galera da Bíblia que viveu esse trem cabuloso. Eu não vou viver, não. Irmão, você vai viver sim, brother. A sua grama também é verde, irmão. O agir de Deus tem parte nisso. É natural isso acontecer. É natural você viver coisas que ninguém explica. Isso é natural, irmão. Isso é natural. A sua grama também é verde, brother. Você pode viver sim coisas que você não imagina, que você acha que só os outros vivem, você vai viver. E eu vou te falar nessa noite, que as pessoas lá fora precisam de querer ter uma grama verde igual a sua. Elas precisam de querer, velho, eu quero que a minha grama fique verdinha igual a daquele cara. Eu quero que mesmo em meio a tanto problema, o cara está desempregado, às vezes ele não tem dinheiro para comprar arroz e feijão, às vezes ele não tem condição de fazer tantas coisas, mas o sorriso nunca sai do rosto dele. Mas aquele olhar de paz nunca sai do rosto dele, mas a confiança em Deus nunca sai dos lábios dele, ele nunca fala nada contrário a confiar em Deus. Essa grama que todo mundo que está lá fora precisa de enxergar. Só que às vezes o pessoal está querendo enxergar a sua grama porque você veste bonitinho, está querendo enxergar a sua grama porque você fala de um jeito diferente, está querendo enxergar a sua grama, ser igual a sua grama porque você conseguiu uma promoção no emprego, ou qualquer outra coisa do tipo, que não tem problema nenhum, mas desde que sejam tudo com uma consciência de que é uma consequência de viver esse sobrenatural de Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Eu queria que ninguém saísse. Irmão, essa verdade de que nós podemos desfrutar desse sobrenatural de Deus, daquilo que ninguém entende, ela se torna algo normal na sua vida, quando, versículo 5, a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, ela é a base de todas as coisas. Você não vem querer só ter um êxtase momentâneo, você não vem querer ter só uma empolgação momentânea, não, você quer ter algo duradouro, você quer ter algo estável com Deus, você se relaciona com Ele. Irmão, você vai viver naturalmente, não sou eu que estou te garantindo, a palavra de Deus, palavra que é a palavra de Deus, é que nos ensina, que tem pessoas hoje, que não têm desfrutado disso, têm vindo a Deus, querem passar no drive-thru da bênção, mas não querem isso. Acham que o milagre é uma coisa que ele vai ter uma vez na vida e acabou. Acham que o céu na terra é um momento de um louvor que toca no seu coração, que se arrepia. Acha que céu na terra é uma profecia que você recebe. Irmão, céu na terra
Estabelecer o reino de Deus aqui é essa realidade de vida, irmão, onde que o sobrenatural de Deus, ele invade o seu natural e você está caminhando e está tudo certo, irmão. Depois você olha para trás e fala assim, velho, eu não sei como é que eu vivi isso, e Deus fala assim, foi eu, brother, foi eu que fiz isso tudo. E é nessa realidade de vida que Ele quer que a gente caminhe. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero que você erga a sua voz e comece a orar ao seu Pai por tantas vezes que você achou que esse sobrenatural não fazia parte da sua vida. Você achou, falou assim, a grama do outro é sempre mais verde que a minha, a grama daquela pessoa é sempre mais verde, o milagre que aquele cara recebe é sempre melhor que o meu. Irmão, nessa noite o Senhor fala ao seu coração, a sua grama também é verde, o sobrenatural dele também pertence a você, desde que ele seja o tudo da sua vida. Erga a sua voz, comece a orar no seu lugar, feche os seus olhos para que ninguém tire a sua atenção, e tenha esse tempo com Ele, no nome de Jesus.
levanta as suas mãos. Mais alto que você puder. Vamos provar da tua glória. Você acabou de ouvir essa verdade. Que você pode tocar nele. Você pode sentir a presença do Espírito Santo. É tua presença. Então erga suas mãos. Busque experiências com ele nesse momento. Os olhos fechados, cante mais uma vez, vamos provar, com fé no seu coração. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e deixe isso se tornar uma realidade na sua vida. Comece a declarar essa verdade. Comece a declarar essa realidade do Filho de Deus, de provar a glória, de provar a bondade de Deus. Mais uma vez, vamos provar. Deixa essa realidade de Deus fazer parte da sua vida. Deixa essa realidade de viver o sobrenatural, de se abrir para experimentar essas coisas novas. Deixa isso fazer parte da sua vida. O Espírito Santo inundando o seu coração. E você não tendo mais medo. Você não tendo mais medo. O Espírito Santo fala comigo forte que tem pessoas que têm medo de desfrutar. Tem pessoas que têm medo de viver essas coisas, de viver milagres. Tem pessoas que têm medo de se lançar no invisível. Tem pessoas que têm medo de se lançar no impossível. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Eu falo isso com todo o amor que há no meu coração, que o Senhor te traz aqui nessa noite para você entender que você não precisa de temer, que essa é uma realidade, essa é algo natural. Que faz parte, algo que faz parte da realidade de todos nós que conhecemos a Cristo. Com seus olhos fechados, eu quero orar, eu quero fazer duas orações.
essa primeira oração, eu quero que todos que estão aqui repitam comigo. Para isso eu vou pedir para que você coloque as duas mãos sobre o seu coração. Isso, todos nós com as mãos sobre o coração e com os olhos fechados. Eu peço para que vocês fechem os olhos, só para que nada tire a atenção de vocês. E eu vou fazer uma oração para você que ouviu o que eu preguei nessa noite. Você ouviu Deus falar com você, e você quer viver, você quer fazer parte dessa realidade. Você quer conhecer esse Deus que cuida da gente, que cuida de você, esse Deus que Ele tem uma vida, Ele tem um propósito de vida. Esse propósito de vida, onde que a gente não se baseia no natural, onde que a gente não se importa com a força do natural, mas nós cremos no sobrenatural de Deus. Eu quero orar por você, que essa noite quer se entregar à vida, a essa vida, quer se entregar a Cristo. E eu faço uma oração também por você, que estava afastado, veio até aqui essa noite, ao ouvir a palavra de Deus, teve a certeza que Deus te chama de volta para Ele. Eu quero fazer essa oração. Para isso eu quero que todos que estão aqui repitam em alta voz a oração que eu fizer. Repitam comigo: Senhor Deus, nessa noite, mais forte, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E eu, que estava afastado ou desviado, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe de braços abertos, no nome de Jesus, amém. Com os olhos fechados ainda, todos com os olhos fechados. Esse é o momento mais importante da nossa reunião, é o momento mais importante da noite. Eu vou contar até 3, e quando eu falar 3, eu quero que, se você que está aqui hoje fez essa oração de entrega a Deus pela primeira vez na sua vida, não a uma instituição, não a uma denominação, mas a Deus, a esse Deus Pai, a Jesus Cristo, eu quero que você levante a sua mão quando eu falar 3. Ou se você estava desviado e hoje sabe que o seu lugar não é no mundo, seu lugar é em Deus, na casa de Deus, eu quero que você também levante a sua mão, que eu quero ver você e quero fazer uma segunda oração por você. Quando eu falar 3, eu quero que você levante a sua mão, se fez pela primeira vez ou se faz hoje retornando. 1, 2, 3. Levante a sua mão. Se tiver alguém que fez essa oração pela primeira vez, tem uma mão lá atrás, Deus te abençoe. Outra mão, Deus te abençoe. O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Erga a sua mão, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso, glória a Deus, Deus te abençoe, irmão. Eu quero que vocês levantarem a mão, vem aqui na frente para eu te dar um abraço. Não tenham vergonha, não tenha medo. Todos nós já fizemos isso. Há 14 anos atrás eu fiz essa oração e mudou e transformou minha vida. E hoje o Senhor separou esse dia para vocês. A igreja aplaude quando essas pessoas vêm até aqui à frente. A festa no céu. Isso. Vocês estão aqui na frente, eu posso garantir a vocês que vocês sentem agora não é uma emoção que vai passar com o tempo, mas literalmente é o Espírito Santo agindo na vida de vocês, agindo e trazendo não só libertação hoje, trazendo libertação nessa noite, mas trazendo restauração. Ele conhece como vocês entraram aqui, o Espírito Santo conhece, Deus conhece o que espera vocês lá fora, o que espera vocês amanhã. Mas a novidade é que a questão não é lá fora mudar, a questão é que hoje vocês mudam, é que hoje vocês compreendem o plano de vida de Deus para vocês e aceitam. Corajosamente vem aqui à frente e iniciam esse relacionamento com Jesus. Eu quero que toda a igreja, irmão, se há alegria no seu coração igual existe na minha vida, eu quero que você erga a sua mão para cá. Mesmo que você não conheça as pessoas, eu quero que você comece a orar por elas agora no nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante a sua voz e comece a ministrar sobre a vida dessas pessoas. Tudo que Deus tem feito na sua, toda restauração, toda libertação que há em Cristo Jesus, passa a fazer parte da vida deles agora.
Levante a sua voz e ore. Pastor Flavinho, vem fazer essa oração no nome de Jesus. Pai, nós colocamos cada uma dessas pessoas que aqui à frente estão, que nessa noite tomaram a decisão de viver uma vida segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E aquelas pessoas que aqui estão, Senhor, certas de que não há outro lugar senão em Ti. E nós como igreja, nós abençoamos cada uma dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nessa noite libere sobre cada uma dessas pessoas, Pai, graça, sabedoria, unção, libertação, é o que nós oramos por elas, Senhor, no nome de Jesus. Talvez você está em casa e você também tomou essa decisão. Existe um telefone aí na sua tela, 3429-9550. Ligue para nós, nós queremos atender você, queremos orar por você, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor mude, Senhor, a história de cada um que está aqui à frente. Nós oramos e abençoamos cada um deles, em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção. Instantaneamente, Deus vai fazer tanta coisa na vida de vocês. Vocês se abram a esse trabalhar de Deus. Mas hoje, instantaneamente, Deus já dá um presente. Deus já dá um presente para vocês. E esse presente é uma nova família. Uma nova família. Pessoas que nós oramos para amar vocês como vocês merecem, perdoar, estar com vocês. E eu quero apresentar vocês a essa nova família. Eu vou contar até 3 de novo. A gente gosta de contar até 3 aqui. E na hora que eu falar 3, eu quero que você simplesmente dê uma rodadinha e olhe para trás, para você conhecer a nova família. A igreja está pronta? Amém. Dobra a palma. Pá, 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 pá. Olha, eu vou contar até 3. No 3, eu quero que vocês olhem para trás. 1, 2, 3. Olhem para trás e conheçam a nova família de vocês. Glória a Deus. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade. Vocês que estavam aqui à frente, a gente precisa mais 5 minutinhos de vocês. Só 5 minutinhos. A gente quer ter o seu telefone, o seu nome, alguma coisa. Por isso eu quero que vocês acompanhem o Pablo aqui, que está com a mão levantada. Isso, só se dirigirem aqui ao nosso lado. Depois vocês voltem aqui para cima. A gente vai estar aqui para receber vocês. E aguardamos vocês também na semana que vem. A igreja aplaude com alegria no coração enquanto eles saem. Deus é bom, Deus é fiel. Eu não sei no seu, mas no meu coração há muita alegria. É só no meu coração que tem muita alegria agora? Eu acho que não. O Senhor trouxe restauração, trouxe libertação nessa noite. E eu te convido a não deixar que isso acabe quando você sair desse prédio, mas que você alimente essa realidade na sua vida, a cada dia, a cada manhã, a cada noite, em cada meditação da palavra, no nome de Jesus. Semana que vem, nós te esperamos às 7h30, não deixa de vir. Quinta-feira a gente espera que às 7h30, ou sábado na Savassi às 8 e domingo às 7. Você que está em casa, que nos acompanhou, você é convidado para estar aqui com a gente. Semana que vem vai ser bom ter você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para a gente se despedir. Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa reunião, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou a ter. Pai, nós oramos para que toda semente, Pai, que foi plantada aqui, Senhor, tudo que o Senhor fez e agiu, Pai, dê frutos na nossa vida. No nome de Jesus, nós cremos no poder do Teu nome. Deus, nós cremos no poder, Pai, que há no sangue de Jesus, e nós queremos viver com isso dia após dia. Nos leve em paz para as nossas casas, nos dê um resto de semana abençoado, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor, dê um abraço quem está do seu lado. Semana que vem a gente se vê. Um beijo.